Hoje nós estamos aqui com mais um episódio. Como eu já falei com vocês, toda semana nós temos aqui uma mulher de superação, uma história que vai renovar sua fé. E hoje nós estamos com aqui, faz parte da diretoria da Câmara da Mulher, e eu trouxe ela porque eu quero que ela conte um pouquinho da história dela para vocês. É um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que vai renovar a fé de muita gente. Porque eu gosto muito de história e eu sei que história sempre traz algo novo para a nossa vida, né? Aquilo que você acha que não consegue, quando as pessoas escutam a nossa história, falam, não, eu também consigo. Eu sempre pensei assim, por isso que nós criamos o podcast Rompendo o Limite. E hoje eu quero que você apresente aí para essa galera, fala um pouquinho de você. Olá, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, e compartilhar aí um pouco da minha história. Meu nome é Jaqueline Souto. Eu sou esposa, né, do Rafael, meu companheiro de vida e de trabalho também. Tenho duas bênçãos, que é duas filhas, né, a Maria Alice e a Ana Luísa. E eu, como profissão, sou arquiteta, né? E agora também começando no ramo de empreendedora, que nós estamos abrindo uma loja de móveis e decoração com um conceito totalmente diferente aqui para nossa região. Então, essa é resumidamente quem é a Jaqueline. Agora, Jaqueline, eu quero que você me conte um pouquinho como foi a sua trajetória para chegar até aqui hoje. Eu nasci na roça, né? Não sei se você conhece Nova Belém. Conheço. No interior ali de Nova Belém, numa comunidade, né? Comunidade do Souto. Então eu nasci lá e eu vim de uma família muito humilde. Para você ter noção, eu acho que a gente foi ter televisão em casa, eu acho que eu já tinha uns 13 anos de idade, né? 12, 13 anos de idade. Então sempre assim, com muita dificuldade. Mas assim, desde nova eu tinha um sonho, né? Em crescer. Não sabia de que, como, mas que eu não queria ficar ali, eu queria me tornar algo maior, né? Fazer a diferença. E pelo pouco conhecimento que eu tinha na época, eu sabia que se eu quisesse sair dali, era através de estudo, né? Era através da educação. Que na época também meus pais não tinham condição, né, de pagar para você ir para fora, morar, e pagar uma faculdade. Mas eu sempre tive muito sonho. E uma das cidades, assim, que era maior, é, que poderia me ajudar com esse sonho seria Mantena, né? Então, o primeiro passo que eu tinha que dar era sair da onde eu morava, que era, né, na roça ali de Nova Belém, e vim morar em Mantena, na rua, na cidade, arrumar um emprego e através desse emprego, do dinheiro que eu ia ganhar, eu pagaria a minha faculdade. Na época que Mantena tinha a faculdade de fama, né? Então, esse era o meu pensamento. Então, o meu primeiro, igual a proposta aqui, né? Rompendo os limites. Eu acredito que o meu primeiro limite que eu rompi foi isso. Porque eu era muito nova, eu tinha acabado de fazer 16 anos, não tinha muito conhecimento. Pra você ter noção, eu tinha vindo aqui em Mantena uma vez só. Nossa. Eu não sabia andar aqui em Mantena. Mas eu tinha essa determinação, né? Eu sabia que para mim crescer, eu tinha que sair dali, arrumar um emprego. Então eu vim sozinha, ninguém arrumou emprego para mim. Eu fui na loja e pedi, tipo, você tô precisando de emprego. Você já trabalhou? Você tem... Não, não tenho. E Deus, como tudo que ele faz, né? Ele encaminhou uma pessoa boa. Eu fui funcionária, né, do Toninho Acabamentos por quase 9 anos. Nossa, Deus. Né? Ele me ensinou muito. Eu falo que hoje o que eu sou é através de muito conhecimento, né? Que ele e a Carminha, né? Eles me ensinaram e sou muito grata por isso. Então, o meu começo foi assim. E seus pais, quando você falou que vinha assim com 16 anos, não se importaram? O meu pai é muito tranquilo, né? O pai também ele é muito sonhador. Então ele via assim, eu não tinha condição de te dar o que você quer, então e você tem disposição de correr atrás, então vai. A minha mãe não, a minha mãe já era mais receosa. Quando eu vim para Mantena,
eu vim morar com a prima minha. Essa prima minha, ela casou, o esposo dela foi para os Estados Unidos. E na época, a gente não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje, então ela teve que vir para Mantena para ter essa comunicação com o esposo dela que estava nos Estados Unidos. Porque lá na roça não tinha telefone, né? A gente não tinha nem telefone fixo, né? E então ela teve que vir para Mantena. A família do esposo dela era de Mantena, então ela veio morar em Mantena. Então com isso eu vi uma oportunidade. Então se eu posso morar com a minha prima. E eu vim. E aí minha mãe não ficou, né, muito satisfeita, mas o meu pai falou: se é o que você quer, que é o que você busca, então vai. Aí lá no Toninho que você casou quando você trabalhava lá? Isso aí. Aí eu, assim, muito nova, inexperiente, né? Aí eu acabei engravidando, né? Com 17 anos, engravidei da minha primeira bênção, né? Que é a Ana Luísa. E tive ela com 18 anos. Aí eu tive que interromper um pouco nos meus planos de faculdade, de estudo. Porque aí eu não conseguiria conciliar, né? A faculdade e casa, criança. Então eu tive que dar Muito esse nova, né? muito nova, eu tive que dar esse tempinho. Aí você trancou a faculdade. Não, quando eu engravidei dela, eu estava no terceiro ano. Ah, você ainda não tinha ido para a Não faculdade. tinha ido para faculdade. Então você foi fazer faculdade depois que você tinha ela. Isso, ela estava com 7 anos. Quando ela fez 7 anos, que ela já estava numa idade assim que eu poderia, segura, né, de eu deixar em casa, porque eu não poderia parar de trabalhar, eu tinha que trabalhar, né? Minha condição financeira não permitiria eu só estudar, né? Então eu tinha que trabalhar e estudar à noite. Então, quando ela fez uma idade assim que eu ficava tranquila dela ficar à noite em casa com o pai dela, eu comecei a fazer faculdade, aí eu fui atrás. Aí eu já, através do meu trabalho, eu pude perceber que eu gostava muito, né, de arquitetura e abriu esse novo curso, Nova Venécia, e se encaixou dentro do que eu podia fazer, porque o ônibus saía daqui 4h30, 5 horas da tarde, e chegava meia-noite, né? Então, conciliou no que E eu sete podia. horas tinha que estar no emprego. 7 horas tinha que estar no emprego. Nossa, é corrida, hein? Da Muito. casa, filho, Casa, filho, marido. marido, faculdade. Você já tinha a segunda? Não, a segunda eu tive no final do 8º período da faculdade. Aí você teve que dar um tempo. Não, continuei, finalizei, terminei. Já terminou quase ganhando. Quando eu terminei, eu já tinha ganhado ela. Eu ganhei. Aí é outra dificuldade, né? Outra Neném. dificuldade, outra dificuldade. Mas assim, eu não via como dificuldade, porque se eu visse, eu não fazia. Ótimo. Tive oportunidades na época que. Aí, na época que eu comecei a fazer faculdade, eu saí do Toninho e vim trabalhar na Casa das Tintas. E o Celcinho até estava abrindo uma loja em Barra de São Francisco que me ofereceu, né, tipo, um cargo melhor, né, do que eu trabalhava lá na época. Só que para isso eu tinha que abrir mão da faculdade, que não dava para me conciliar. Fiquei muito na dúvida na época, né, se eu trancava a faculdade para isso e tal. Eu falei, não. Mas eu sempre pensava lá na frente, não o resultado de hoje, mas o resultado que eu poderia atingir mais na frente. Aí hoje você ainda trabalha na Casa das Tintas. Não, hoje o nosso escritório ele fica dentro da Casa das Tintas. Ah, hoje você presta serviço para a Casa das Tintas. Não, quando eu formei, eu trabalhava na Casa das Tintas. Então eu cheguei para o Celcinho, né, que é o dono, e falei, Celcinho, agora eu formei, estou indo montar o meu escritório. Então a gente fez uma parceria. Ele falou assim, olha, eu tenho um escritório aqui, eu tenho um espaço aqui. Então você monta seu escritório nesse espaço, eu não vou te cobrar água, aluguel, as despesas fixas, né? E você atende os seus clientes aqui. Em troca, os seus clientes vêm na loja, quando vem no escritório, ele vem na loja, você especifica os produtos, né, que eu vendo na loja. Então, hoje a gente tem essa parceria. Ah, entendi. Mas acabou que ficou bom para você e para ele, né? Porque você não paga aluguel, mas em compensação os clientes vão comprar dele, né? Sim, sim, não é obrigatório, né, o cliente ter que comprar dele, mas
por praticidade, a gente está lá dentro, a gente ter conhecimento de todas as marcas que trabalha, né? Então a gente especificar, a gente ter segurança no que a gente está especificando para o cliente, porque a gente tem conhecimento daquele produto, daquele material, então ficou muito bom. Eles falam que ficou um casamento perfeito, né? E o seu marido também trabalha na mesma área? Sim, ele é engenheiro. E É um... ele já tinha formado antes que você? Já. Eu formei final de 2019, ele formou em 2015. Ele formou então depois que ele casou também. Não, ele era solteiro. Ele era solteiro. Ele que é, isso, ele era solteiro, 2015. Mas olha para você ver. Ele então, por ele estar fazendo a mesma coisa que você, ele sempre deu força para você fazer. Ah, deu. É um complementando o outro, né? A gente fala que nós na vida somos igual no trabalho, que, por exemplo, no nosso trabalho, eu sou arquiteta e ele é engenheiro. Então, uma função complementa a outra. Então, nós dois damos muito certo, tanto no trabalho quanto na vida a dois em casa, porque um completa muito o outro. Naquilo que se eu falha, ele vem e segura, sabe? Quando ele tá caindo, eu venho levando. Então, assim, é um completando o outro. Que benção, Literalmente, né? que bênção. E hoje, se você tiver que falar alguma coisa para alguém que está começando, o que que você falaria? Eu falo para ser uma pessoa determinada. Ela não pode deixar que os problemas, os empecilhos, seja maior que a vontade de crescimento, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o meu conselho é isso, é não desistir, é não olhar pro problema, é enxergar uma solução, sabe? É ser Entendi. uma pessoa determinada. Porque quando a pessoa não é determinada, ela reclama, ela vê só o lado ruim da coisa. E tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mesmo quando eu vejo assim, eu lembro de várias situações na minha jornada até aqui, que eu sempre encarei assim, como um aprendizado, algo que foi. Ah, por que que você fez isso? É um atraso na sua vida e tal. Não, eu encaro como um aprendizado, como uma lição, sabe? Então, é sempre ver o lado bom das coisas. Eu, escutando a sua história, estou aqui pensando na minha, porque eu também não vinha em Mantena sozinha. Eu morava em Santa Luzia e, assim, para mim aqui era uma cidade, né? Eu não vinha nem aqui. Sim, Então, assim, eu fico imaginando como que as coisas viram, sim, né? sim. Assim, era tudo tão difícil, parece, mas na verdade a dificuldade está na nossa mente, sabe? É, A gente é que coloca um empecilho para aquilo que a gente quer. é. E assim, o medo, ele existe. Todo mundo tem medo. Mas a gente tem que vencer esse medo, né? Igual eu lembro quando, né, eu tinha acabado de fazer 16 anos, muito nova. Igual eu te falei, tinha vindo em Mantena uma vez, eu não sabia nem andar em Mantena, tudo muito novo. E assim, eu fui com a cara e com a coragem. Cheguei na. Eu fui no Toninho Acabamentos pedir o serviço, porque uma prima minha na época trabalhou com ele e ela não deu muito certo e saiu. Então, na minha cabeça, eu falei assim: se ela saiu, lá deve estar precisando de uma pessoa. Então, eu vou lá e vou ver se eu estou precisando ainda. Então, eu vim para Mantena, eu nem sabia onde era a loja. Eu cheguei no centro ali e perguntava: onde é a loja do Toninho Acabamentos? Aí, ali na esquina e tal, eu fui. Aí cheguei lá, uma menina, né, 16 anos, e perguntei. É, aqui eu tô precisando de serviço, você tá precisando de alguém para trabalhar? Aí, tipo assim, ele contava, né, tem pouco tempo, que chegou a menina lá, né, novinha e tal, aí perguntou assim, você tem experiência? Onde você já trabalhou? Como é que é? Não, nunca trabalhei, nunca tinha entrado numa loja de material de construção. E não é fácil aprender todos os parafusos, né? Não, não é fácil, mas assim, eu falo que se você quiser se dar bem, é um conselho que eu dou para as minhas filhas, principalmente para a minha mais velha, que está nessa fase agora, né, de começar a trabalhar e tal. Aonde você estiver, faça com amor e Seu faça melhor. o seu melhor. Porque quando você faz isso,
não tem como você não crescer e ir para frente. Eu fiquei 9 anos lá, né, no Toninho Acabamentos. Nesse período que eu fiquei, saiu e entrou muita gente. Muita gente. E eu ficava. Porque eu desempenhava o meu melhor, dava o meu melhor lá, né? Então, eu acho que foi uma troca, né? Eu aprendi muito lá e, e eu também, né, ajudei muito. Eu entrei lá, como eu não tinha experiência nem nada, entrei limpando a loja, né? Mas aí eu lembro que um mês e um pouquinho eu já era vendedora, já aprendia, já desembolava. Eu falo que a gente chega onde a gente quer, né? Basta você ter a determinação. Sim, Porque não é fácil você sair assim, caçando emprego. E ele também foi corajoso de dar o emprego, foi, né? foi. Porque eu falo, se chegar a menina lá na loja, eu não sei nem quem é, eu quero um emprego, onde você é, onde você trabalhou. Não é simples assim também. Mas é porque já estava escrito, né? Que ia ser assim. Eu sou uma mulher que tem muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus, e Deus hoje ele é meu alicerce, minha base para tudo. Então, eu acredito que tudo que ele faz, ele tem um propósito e ele já coloca as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. E o seu pai hoje? Meu pai hoje ele é todo orgulhoso, Tá lá né? na roça ainda? Tá lá Sua na mãe roça. Minha mãe tá também? na roça, lá E quietinha. hoje ela fala o quê? Ela não, ela fala que tem muito orgulho, né, da filha, É só do que eu você? estou me tornando. Não, eu tenho uma irmã mais nova, que ela é professora, e um irmão mais velho que está fora do país. Então nós somos três. Então só tá os velhos lá na roça Só hoje. os dois velhos na roça. Mas assim, eu vou muito lá, eles vêm muito aqui, né? Uhum. E eu vejo assim, eles têm muito orgulho de, né? Eu sou Tem a minha irmã que fez faculdade também, mas ela fez faculdade bem depois de mim, né? E eu que pressionei ela. Falei, não, você tem que fazer faculdade, você vai fazer uma faculdade. Porque é através do estudo, né, que a gente consegue um emprego, um serviço melhor. Então, é através do estudo e da nossa dedicação, determinação. Eu sempre falo isso para os meninos, né, para as pessoas que trabalham com nós lá no escritório, que entra, né? Eu falo, você tem que buscar. Você não pode, eu falo, faz isso e você fazer às vezes só apenas aquilo. Você tem que buscar um conhecimento. Você tem que sempre estar desenvolvendo. Eu acredito muito já que quem quer subir na empresa, ele faz além. Sim. Eu tinha uma funcionária, que trabalhava para mim, lá em São João. E o marido dela arranjou um serviço aqui em Mantena. Aí ele vinha, todos os dias tinha que chegar ali 6 horas da manhã. Ele chegava às 5. E ele começou a trabalhar como ajudante de açougueiro. Aí Uhum. quando o açougueiro chegava, já estava tudo limpo. Com 2 meses, colocaram ele gerente do açougue. Aí ele continuou chegando mais cedo. Aí que ele chegava mais cedo Sim. mesmo. E a menina que trabalhava para mim ainda falava assim: ele é puxa-saco de patrão. Ele chega, antes, todo mundo não tem necessidade. Mas quando estava com 5 meses que ele estava na loja, ele virou gerente geral. Então eu falo assim que as pessoas estão olhando. E hoje a gente vê muito assim, não vou dizer todo, porque tem muita gente boa, é que não faz nada além. Não. Se você pedir assim, lava essa caneca, ele acha que se ele tirar ela do lugar, já está fora do que você pediu, ele não Sim. pode fazer. Sim. E aí ele não cresce. Sim. Porque nós que somos empresários, estamos caçando gente que faz além. Tem que ir além, né? Tem que ver além. Eu acho que é muito fácil você ter esse espírito, sabe, de querer mais. Eu falo que não é errado, né? Você ter esse sentimento, né? De você. Se você entrou limpando a loja, mas o meu sonho era ser gerente dessa loja. Então, para você conseguir fazer isso, você tem que entregar mais, você tem que ir além, você tem que, como que fala, fazer mais, né, do que a sua função básica ali. E eu falo já que eu acho que nem é só gerente, eu acho que é tudo. Se a pessoa me contrata, eu consegui deixar o olho dela brilhar por aquilo que eu fiz, ela vai me contratar de novo E e de vai me indicar para novo, outras pessoas. sim, e vai sempre te valorizar, que é uma troca, né? Eu sempre falo que é uma troca. O seu salário, ele depende do que você produz. Então, assim, se você produz de forma que está dando lucro para a empresa,
o seu patrão ele vai te valorizar por isso. Então o seu salário é fruto do seu trabalho, literalmente. Então, quanto mais você rende, quanto mais lucro você dá para a empresa, mais o seu patrão vai melhorar o seu E eu ainda salário. tenho costume falar com as meninas assim, ó, se o seu patrão não melhorar o seu salário pelo seu rendimento, então você precisa sair da empresa, Sim, com porque certeza. vai ter outro que vai te valorizar. Sim, com certeza. Mas agora eu quero que você mande um recado para essa galera aí. Meu recado para vocês é que vocês sejam uma pessoa que sempre, em qualquer situação da vida que vocês estiverem, sempre olhe o lado positivo dessa situação. Eu acredito que toda situação que você vive, por mais difícil que seja, ela sempre tem um aprendizado, ela sempre tem um lado bom. E sempre seja determinado a fazer aquilo que você quer. É, Não deixa que os empecilhos, que as coisas negativas te deixem para baixo ou te impeça de fazer algo maior, algo que o seu coração almeja. Então, meu recado para vocês é esse: sempre olhe com um olhar bondoso e um olhar positivo para toda a situação da sua vida. Que eu tenho certeza que coisas boas virão. Eu quero agradecer você que esteve com a gente, né, nesse episódio. Eu tenho certeza que hoje você vai começar a pensar em colocar seu sonho em prática. Então não há nada impossível para aquele que crê. Eu ouvi na história da Jaque aqui, estou lembrando da minha. Quem me conhece, alguém que vai assistir esse episódio, se me conhece, sabe da minha história. Eu vim lá de Santa Luzia, não tinha nada. Gente, sabe o que é nada? Sabe o que é você querer um pão e não poder comer? Mas sempre eu sonhei, porque eu penso que sonhar grande ou pequeno tem o mesmo resultado e tem o mesmo. Você vai gastar o mesmo tempo para você sonhar grande ou pequeno. Então sonhe grande, porque você vai conseguir, porque você já é mais que vencedor. Então comece a colocar seu sonho em prática, porque eu tenho certeza que você vai alcançar. Que Deus te abençoe. E toda sexta-feira nós estamos aqui, a partir das 7h30, e eu espero por você. E se esse episódio foi bom para você, compartilhe, inscreve no canal e vamos juntos abençoar outras famílias.